Em 1º de junho, a Ucrânia realizou o impossível. Com a Operação Teia de Aranha, a Ucrânia dizimou uma grande parte da frota de bombardeiros da Rússia, usando drones lançados de dentro da própria Rússia. O ataque serviu como um alerta para o presidente Vladimir Putin. Independente do que ele pensava antes, agora sabia que a Ucrânia poderia atingi-lo dentro da Rússia a qualquer instante. E agora ele corre assustado. Ele está tão assustado que está disposto a minimizar as capacidades ofensivas da Rússia para proteger os poucos bombardeiros restantes. Putin tem tanto medo da Ucrânia que a Rússia decidiu esconder seus bombardeiros no fundo da Sibéria? Isso é de acordo com o Telegraph, que relatou isso em 11 de junho. A Rússia distribuiu alguns de seus aviões de guerra mais valiosos para bases aéreas situadas nas regiões mais remotas do país. A ideia aqui é criar distância, que por si só parece ser uma confissão indesejada de que Putin perdeu a confiança nas defesas antiaéreas da Rússia. Então, o que Putin está movendo? Segundo o The Telegraph, Putin enviou 2 bombardeiros Tupolev Tu-100 e 60 da Rússia para a base aérea de Anadyr, na Sibéria, a mais de 4.000 milhas das linhas de frente. Também conhecido como Aeroporto Ugolny, a base é uma instalação militar e civil de uso misto que existe desde a década de 50. Naquela época, era um terreno de preparação para outros bombardeiros russos, incluindo o 295 e o 222 M3. Localizado a aproximadamente 410 milhas do Alasca, situado na remota península de Chukotka. Agora é um esconderijo, que está tão longe da Ucrânia, que Putin espera que seus bombardeiros nunca possam ser atingidos enquanto estiverem lá. Mais detalhes sobre o que a Rússia está fazendo vêm do Kyiv Independent e do canal Agents to Telegram. O veículo ucraniano diz que Putin apressadamente retirou os 2.160 do aeródromo Belaya, em Oblast de Irkutsk, e do aeródromo Olenia, em Murmansk, ambos alvos principais da massiva Operação Teia de Aranha da Ucrânia em 1º de junho. Também sugere que não é apenas na Sibéria que os 2.160 de Putin estão indo. Alguns dos bombardeiros também foram enviados para outros aeródromos remotos, incluindo a base Yelizavod, em Kamchatka, e a base Borisov-Glebskoye. Isso é bem no interior da República Russa de Tatarstão. Imagens de satélite, compartilhadas pelo canal Agents de Voz, trazem mais provas da grande jogada de Putin. Na imagem, pode-se ver um destacado 2.160, acompanhado por ainda mais detalhes sobre o quão drástica é essa jogada. De acordo com o canal Telegram One, a Rússia deslocou 7 de seus Tu-160 do aeródromo de Belaya e 3 Tu-160 da base aérea de Olenia a partir de 5 de junho. 2 bombardeiros chegaram à base siberiana de Anadyr, enquanto outros 3, aparentemente em modernização, foram para Borisov-Glebskoye. Segundo o canal, mais 3 chegaram em Yelizovo, conforme comprovado por imagens de satélite. E não é só isso. Putin também está movendo seus 260. Ele está movendo os bombardeiros que acredita serem alvos potenciais para drones ucranianos para o mais longe possível das linhas de frente. O mesmo canal do Telegram relata que o reposicionamento de Putin começou no dia seguinte à Operação Teia de Aranha. Foi quando 11 de seus 22 bombardeiros M3 foram movidos da base aérea de Olenia, alvo durante o ataque, para o aeródromo de Ukrainka, que fica na região de Armor. Mais 6 Tu-22M3S e 4 bombardeiros Tu-95MS acabaram na base aérea de Engels 2. Mais 4 Tu-22M3S foram enviados para a base aérea de Mozdok, localizada na Ossétia do Norte, que tem sido pouco utilizada pela Rússia durante a guerra na Ucrânia. Isso não é um desdobramento estratégico, é uma evacuação. Putin está assustado porque está preocupado que a Operação Spiderweb possa ser apenas o início de uma onda de ataques ucranianos em seu território. E o medo dele pode estar destruindo para sempre as ofensivas aéreas da Rússia contra a Ucrânia. Esse ponto será revisitado em breve. Por enquanto, o foco retorna para o Tu-160.
E por que a Rússia está movendo-o até a Sibéria para mantê-lo fora do alcance dos drones da Ucrânia? Afinal, tudo o que Putin está fazendo agora é para proteger o Tu-160. De acordo com o Telegraph, essa aeronave é um bombardeiro estratégico capaz de viajar a velocidades supersônicas e entregar ogivas nucleares a um alvo. Putin ainda não usou sua opção nuclear. Em vez disso, ele tem usado seus Tu-160 para lançar mísseis convencionais nas cidades e infraestrutura da Ucrânia. A Air Force Technology detalha que o avião é da era soviética e entrou em serviço em abril. 1987, a Rússia construiu 40, um deles com o Tu-160, capaz de atingir uma velocidade máxima de 1.379 milhas por hora, embora normalmente voe a uma velocidade de cruzeiro de 570 milhas por hora. A aeronave tem um alcance de mais de 7.500 milhas e é capaz de permanecer nos céus por 15 horas antes de precisar reabastecer. Também pode ser equipado com diversas armas perigosas. Liderando o grupo no lado convencional está o KH-55MS, conhecido pela OTAN como Ar-Solo Quincy Kent. O Tu-160 pode transportar até 12 mísseis de cruzeiro estratégicos em 2 compartimentos internos. Com um alcance máximo de 1.864 milhas, o míssil permitia à Rússia atacar profundamente a Ucrânia a partir de posições bem atrás das linhas inimigas. Ele não pode mais fazer isso. A base de onde envia seus Tu-160 fica a mais de 4.000 milhas do alvo de Putin. O Tu-160 também está equipado com lançadores que permitem que ele dispare o KH-15P, diz a Air Force Technology. Este é um míssil ar-superfície, que pode viajar até 124 milhas e vem carregado com uma ogiva de 550 libras. Além disso, o recurso diz que o Tu-160 é capaz de transportar vários tipos de bombas aéreas que têm um peso combinado de 40 toneladas. Tudo isso se combina para tornar o Tu-160 uma ameaça devastadora e atacante. O que leva à pergunta óbvia: por que a Rússia está movendo esses bombardeiros perigosos que Putin usou constantemente para atacar seu inimigo, o mais longe possível da Ucrânia? Operação Teia de Aranha, 2 palavras. No 1º de junho, a Ucrânia lançou um ataque audacioso em solo russo que envolveu o uso de 100 drones de curto alcance em primeira pessoa, ou First Person View. A Ucrânia realizou uma complexa operação secreta envolvendo a infiltração de drones na Rússia, inclusive com motoristas de caminhão russos transportando-os, sem saber, aos locais que a Ucrânia queria atingir. A operação foi um enorme sucesso. A Ucrânia reinventou o conceito do cavalo de Troia com este único ataque, e o dano causado à Rússia foi impressionante. O Kyiv Independent relata que a operação Spiderweb teria danificado 41 aeronaves russas, sendo a maioria bombardeiros 295 e 222 M3. Estas são as principais bases russas para lançar mísseis contra a Ucrânia. No fim do ataque, a Ucrânia destruiu cerca de 7 bilhões de dólares em equipamentos russos, desativando aproximadamente 1/3 da frota de bombardeiros de mísseis de cruzeiro da Rússia. O almirante francês Pierre Vandier, comandante supremo aliado da transformação da OTAN, elogiou o devastador ataque. Franz, 24 anos, relata que ele disse o seguinte em uma entrevista: "O que os ucranianos fizeram na Rússia foi um cavalo de Troia, e o cavalo de Troia foi há milhares de anos. Hoje, vemos esse tipo de tática sendo reinventada pela criatividade técnica e industrial." Agora, descubra mais sobre exatamente o que a Ucrânia fez durante a Operação Teia de Aranha em nosso vídeo, que cobre cada passo do ataque. Vandier concluiu seu comentário afirmando: "Foi um verdadeiro golpe." Ele não está errado. Com a Operação Teia de Aranha, a Ucrânia realizou algo que Putin achava impossível. Conseguiu infiltrar operativos do Serviço de Segurança da Ucrânia na Rússia. Esses operativos passaram meses criando empresas de transporte e se preparando para o ataque devastador.
Quando a Ucrânia estava pronta para atacar, os agentes do Serviço de Segurança da Ucrânia já haviam deixado a Rússia, e motoristas russos eram usados para posicionar os drones ucranianos. A resposta de Putin se resume ao fato de que ele nunca quer ver uma segunda operação Teia de Aranha acontecer em solo russo. Ele foi forçado a pesar suas opções. Ou ele mantém seus dois 160S restantes, junto com outros bombardeiros, próximos o suficiente da Ucrânia para lançar um ataque similar futuramente. Isso, ao menos, o deixaria usar os bombardeiros para prosseguir com seus devastadores ataques com mísseis de cruzeiro. Ou ele move esses bombardeiros para locais tão remotos que a Ucrânia não pode atingi-los, embora sacrifique seu poder de ataque. No processo, Putin escolheu a última opção. Ele apenas enfraqueceu a Rússia porque está aterrorizado com o próximo passo da Ucrânia. Essa lógica começa a fazer sentido quando a segunda razão pela qual Putin está movendo seus 2.160 mísseis para a Sibéria entra em foco. A aeronave é valiosa de mais de uma maneira. Financeiramente, o Telegraph informa que cada bombardeiro, 2.160, custa à Rússia a quantia exorbitante de 500 milhões de dólares para ser construído. Isso o torna a aeronave mais cara do inventário russo, mesmo com quase 40 anos de idade. Segundo o Telegraph, o equivalente americano mais próximo do Tu-160 é o B-52 Stratofortress, que também é um bombardeiro antigo. Essa aeronave custa cerca de 94 milhões de dólares por unidade, o que significa que a Rússia gasta 5 vezes mais que os Estados Unidos da América para manter uma frota de bombardeiros similar. Putin não pode perder mais 2.160 soldados. Ele especialmente não pode se dar ao luxo disso porque acredita-se que a Rússia só tem de 16 a 18 operacionais dos 2.160. 2.160 construídos de um total de 41. Algumas dessas estruturas aéreas foram danificadas na Operação Teia de Aranha. O que significa que Putin pode agora estar operando com cerca de uma dúzia de seus 2.160. Isso é inaceitável para Putin. Cada perda de 2.160 custa à Rússia $500 milhão, e o país não tem recursos para construir mais. O Telegraph relata que a Rússia continua produzindo Tu-160S diferente dos Tu-95S e Tu-22S, que também foram atingidos no ataque impressionante da Ucrânia. Contudo, a fabricação é lenta. O Ministério da Defesa russo encomendou 10 novos Tu-160 em 2018, mas só conseguiu completar 2 desde que Putin invadiu a Ucrânia em fevereiro. As sanções de 2022 provavelmente contribuíram para essa desaceleração. A Rússia não consegue obter os componentes necessários para construir mais 2.160S. Contudo, a questão financeira também é um grande problema. Em suma, os 2.160 que Putin acabou de perder não podem ser substituídos, certamente não facilmente. E ele está movendo o que sobrou para a Sibéria, porque precisa proteger esses bombardeiros que deveriam ser uma praga para a Ucrânia. A outra razão pela qual Putin não pode se dar ao luxo de perder mais: 2.060. Com capacidades nucleares, a Rússia é uma das poucas nações que possui um triângulo completo de vetores de entrega para suas ogivas. O Centro para Controle de Armas e Não Proliferação destaca isso em uma ficha informativa, abordando todos os aspectos do inventário nuclear russo. Diz que acredita-se que a Rússia possui 5.977 ogivas nucleares, das quais 1.588 estão ativamente implantadas. Entre a tríade designada para entregar essas armas nucleares está uma frota de 12 submarinos movidos à energia nuclear, que juntos são capazes de entregar 624 ogivas. Além disso, a maior parte do poder nuclear da Rússia vem da Terra. Parte de sua tríade, com a Rússia tendo implantado 306 mísseis balísticos intercontinentais, estratégicos, que juntos são capazes de transportar 1.185 ogivas nucleares. Então temos a parte aérea da tríade.
O centro diz que a Rússia tem 68 bombardeiros pesados em sua frota, com 2.160 e 285 ms, constituindo a maior parte de sua ameaça nuclear aérea. Esses bombardeiros combinados podem lançar cerca de 700 ogivas nucleares, sendo esse o problema atual. Para Putin, a Ucrânia não eliminou toda a ala aérea da tríade nuclear da Rússia, mas eliminou o suficiente para preocupar Putin. É importante lembrar que este líder fez ameaças nucleares repetidas durante a guerra na Ucrânia. Como aponta a Biblioteca da Câmara dos Comuns do Parlamento do Reino Unido, a Rússia colocou muitas de suas armas nucleares em alerta máximo assim que Putin invadiu a Ucrânia. Em março de 2023, disse que iria implantar armas nucleares táticas na Bielorrússia, que é um aliado russo que faz fronteira com a Ucrânia. E em novembro de 2024, Putin atualizou a doutrina nuclear da Rússia com condições que diminuem o limiar para uma decisão russa de usar armas nucleares. O ponto é que Putin usa armas nucleares para projetar poder. A Operação Teia de Aranha causou um grande impacto nessa projeção de poder. Putin não pode permitir que a Ucrânia continue com ataques que dizimem seus bombardeiros nucleares. Assim, os 2.160 da Rússia foram enviados para a Sibéria e outras bases aéreas distantes. Putin sabe que precisa proteger as aeronaves para manter a ameaça nuclear russa. Isso leva a outra razão pela qual Putin fez essa jogada. Segundo o The Telegraph, ele está tentando reduzir o risco. A mobilização dos 2.160 para a base aérea de Anadyr visa impedir que a Ucrânia realize mais ataques com drones, como a Operação Teia de Aranha. Pense na mensagem que essa operação enviou para Putin aqui e como está afetando sua mentalidade. Segundo o presidente ucraniano Vladimir Zelensky, a Operação Teia de Aranha demorou 18 meses para ser planejada. Por mais de um ano, os operativos ucranianos trabalharam bem debaixo do nariz de Putin para realizar seu ataque cavalo de Troia. Putin deve estar pensando em algo que o aterroriza. Se a Ucrânia conseguiu fazer isso antes, pode conseguir novamente. Existem mais operativos ucranianos trabalhando na Rússia agora? Esses operativos estão mirando outras bases aéreas? Essas perguntas são impossíveis para Putin responder. Então, sua solução é afastar seus 260, o máximo possível da Ucrânia. Pelo menos estamos mais distantes. Ele torna mais difícil para a Ucrânia realizar outra Operação Teia de Aranha, porque ele adiciona novas camadas de complexidade operacional a qualquer futuro ataque de drones. Aí reside a redução do risco. Como mencionado, mover os bombardeiros 2.160 russos para longe da Ucrânia significa que eles não podem lançar seus mísseis de cruzeiro nas cidades ucranianas. Isso é uma grande vitória para Zelensky. Claro, a Rússia está tentando minimizar tudo isso, sugerindo que a Ucrânia não causou tanto dano quanto as pessoas pensavam, e que a Rússia não percebe a Ucrânia como uma ameaça séria. Essa é a impressão passada por Sergei Ryabkov, vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia. Em 11 de junho, o Kyiv Independent relatou comentários de Ryabkov após a Operação Spiderweb. O vice-ministro das Relações Exteriores afirmou que o dano causado pelos ataques de drones da Ucrânia foi muito exagerado, acrescentando que nosso potencial de dissuasão nuclear contra os Estados Unidos da América e outros adversários não foi significativamente afetado. Ryabkov certamente está mentindo. Se a Rússia não temesse tantos danos causados pela Ucrânia, hordas de bombardeiros seriam enviadas o mais longe possível. Isso leva ao impacto que a última decisão de Putin vai ter na guerra da Ucrânia. Um desses impactos já foi citado. Os 2.160 representarão muito menos uma ameaça para a Ucrânia daqui em diante. O mesmo se aplica aos outros bombardeiros russos. De acordo com o The Telegraph, a Rússia geralmente utiliza os mísseis Tu-9, 5S e Tu-2S em suas campanhas. Mas é incomum Putin empregar os valiosos 2.160 para atacar a Ucrânia. Em 6 de junho, a Euromaidan Press relatou que a Rússia realizou um ataque com mísseis usando o 2.160 em vez de seus outros bombardeiros. Isso revela a atual posição dos bombardeiros russos. Militani aponta que o uso dos Tu-160 para tais ataques é incomum.
Ele nota que a Rússia opta pelos Tu-95S, devido à maior durabilidade de seus motores e estruturas em comparação com os mais complexos Tu-160S. Militani diz: embora o Tu-160 seja mais rápido e mais potente do que o Tu-95, é tecnicamente mais complexo e se desgasta mais rápido em operação. O uso da Rússia em 6 de junho de um 2160 para um ataque de míssil revela o desespero de Putin. Ele está ficando sem. O uso de um míssil 2160 para ataque revela o desespero de Putin. A Rússia está ficando sem os bombardeiros usuais para disparar mísseis contra a Ucrânia. Então, recorreu ao uso de um Tupolev Tu-160 para um ataque. Putin não queria fazer isso, e ao mover a maior parte da frota de 2160 da Rússia para longe das linhas de frente. Ele assegura que a Rússia não arriscará novamente uma de suas mais valiosas plataformas aéreas dessa forma. Como resultado, a Rússia pressiona menos a Ucrânia. Os ataques de mísseis têm sido uma das principais armas de Putin durante a invasão da Ucrânia. De acordo com o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, a Rússia dispara 24,3 mísseis e drones na Ucrânia por dia. Em média, a partir de fevereiro de 2025 em dezembro de 2024. Segundo a Reuters, Kiev acredita que a Rússia lançou 7.400 mísseis na Ucrânia entre fevereiro de 2022 e o último mês de 2024. Esses mísseis simbolizam pressão. Os drones permitem que Putin apresente uma grande ameaça aérea à Ucrânia, obrigando-a a gastar munição de defesa aérea enquanto mantém os ucranianos em constante terror. A decisão de Putin de afastar os bombardeiros Tu-160 e outros da Ucrânia alivia um pouco a pressão. Apesar dos ataques de mísseis russos continuarem, eles perderão intensidade, permitindo que a Ucrânia preserve mais suas defesas aéreas, sem a ameaça constante e iminente de mísseis. Para se preocupar, potencialmente, planejar contraofensivas contra posições russas dentro da Ucrânia. O Asia Times diz que a Operação Spiderweb redefiniu a guerra entre Ucrânia e Rússia. Além de mover seus bombardeiros, a Rússia agora precisa construir defesas nas bases aéreas atingidas pela Ucrânia para garantir sua proteção. Se a Ucrânia atacar novamente, os bombardeiros sobreviventes precisarão ser realocados, informou a publicação em 7 de junho, antes da notícia de que Putin está tomando essa medida. Proteger as bases de ataques repetidos exigirá erguer revestimentos de terra, instalar canhões de 30 mm guiados por radar e bloqueadores de guerra eletrônica para cobrir possíveis vetores de ataque. Isso tudo custa dinheiro e tempo que Putin não tem! Além disso, enviar bombardeiros para longe da Ucrânia exige que a Rússia desvie soldados e técnicos treinados que poderiam apoiar a ofensiva de verão que se aproxima, segundo o Asia Times. Somado a isso, a Operação Spiderweb abriu uma grande brecha na ameaça nuclear russa, com a retirada de bombardeiros para locais distantes, reduzindo ainda mais esse perigo. E uma conclusão simples se torna clara. A Rússia está mais fraca do que em qualquer momento durante a guerra na Ucrânia. A grande ironia de Putin mover o 2160S para a Sibéria é que ele mesmo está enfraquecendo a Rússia. Ele não tem escolha. A Operação Spiderweb e o impactante ataque de drone da Ucrânia mudaram a guerra para sempre, como mostram os efeitos posteriores. E não é só a Rússia como força militar que a Ucrânia enfraqueceu com a Operação Spiderweb. A Ucrânia atingiu a Rússia onde dói e deixou Putin humilhado, pois sua posição como líder forte da Rússia está em ruínas. Veja nosso vídeo que explora as profundas rachaduras na hierarquia russa expostas pelo ataque de drone ucraniano. Inscreva-se no The Military Show para mais vídeos sobre os últimos acontecimentos na guerra da Ucrânia.